Ele era comum, mas se tornou mestre de uma deusa e de uma demônio, se tornando o Overpower. E começamos essa história acompanhando o Gurizote ali, que é um explorador de baixo nível. Ele nos conta que está a bagatela de 2 anos apenas caçando slime ali para tentar upar o seu level. Nessa farmada absurda, ele acabou por eliminar 999 slimes utilizando umas porcaria de uns inseticidas por ali. Ele então avança para finalmente abater o 1000º slime, todo felizão por atingir uma marca gigantesca como essa, mencionando que essa seria uma boa maneira de fechar o seu dia. Eis então que o nosso prota se depara com um slime dourado e sente que ele seria o oponente perfeito para marcar essa conquista memorável. Ele puxa seu spray mais poderoso e se move mais perto do alvo ali como um verdadeiro caçador de slimes, e então libera inseticida usando seu método padrão, mas a criatura desvia. O jovem então rapidamente reage, equipando uma versão em arma de seu inseticida que tem um alcance maior e com isso ele o abate. Ele então verifica suas estatísticas e fica surpreso por não ter subido de nível, dado o quão raro o monstro era. Ele assume que aquele slime não dava muitos pontos de experiência e espera que pelo menos seu núcleo tenha um bom valor de venda. Porém, esse anime precisa de emoção, e com isso ele fica chocado ao ver que o slime dropou um cartão de servo. E nessa hora ele pede para ele, Kaito, se recompor. Nisso ele usa o sistema para verificar as estatísticas do cartão, e o nome do servo é Sylph, e é da classe Valkyria. E bem, o fã de Mushoku Tensei nesse momento já abre um sorriso de uma forma diferente, que eu tenho certeza disso. Sua empolgação, no entanto, é interrompida quando ele percebe que deve certificar de que ninguém está observando e que as câmeras de segurança não o viram. Ele não pretende permitir que alguém o tire dele, mas deve confirmar de que tipo de servo esse cartão é. O banco de dados, porém, não tem nenhuma informação sobre ela, mas pelo seu conhecimento ele sabe que Valkyrias são semideusas da mitologia, o que faria dela uma carta rara. Ele então sai da masmorra para descobrir mais informações sobre o seu loot. Nisso ele encontra um grupo de exploradores de nível mais alto que não o reconhecem quando ele os cumprimenta. O garoto ainda assim os admira e deseja ter armaduras e armas como as deles um dia. Ele apresenta os 3 núcleos de slime que ele obteve na masmorra para Itsugaya e ela lhe dá o seu pagamento em troca. Mas antes de ir embora, ele pergunta quanto um cartão de servo ali valeria caso ele encontrasse e tal, e ela revela que cartões do tipo Deus são vendidos por 1 bilhão de ienes no exterior. Kaido guarda seu cartão em um armário ali e vai para a estação de treinamento enquanto repete constantemente o valor potencial do item, e seus amigos Shinji e Hayato o tiram de seu transe. Os garotos também têm passes de explorador, mas eles utilizam apenas para acessar o parque temático, e eles ficam surpresos ao ver que ele ainda está apenas no nível 3, e ele confessa que tudo que ele faz é caçar slimes no primeiro nível. Shinji e Hayato não têm intenção de entrar na masmorra novamente depois que foram diretamente ao segundo andar pela primeira vez e apanharam de um Goblin. Eles não sabiam que um Goblin podia lutar daquela forma e por conta disso saíram de lá virados em estopa. Kaido então desce na sua parada e vai para sua casa, e nesse trajeto ele olha para uma certa janela e ao seguir adiante, uma menina apareceu na janela que o prota viu enquanto ele caminhava e ela viu ele caminhando voltando para casa. A cena evolui e o nosso prota chega em casa e janta com seus pais enquanto um programa de perguntas e respostas sobre as dungeons passa ao fundo. Nos é revelado através dele que a masmorra apareceu ao redor do mundo há 13 anos e está aberta para o público em geral há 4 anos. Além disso, é necessário ter pelo menos 15 anos para obter uma licença para explorar a masmorra. Os pais de Kaido discutem como as coisas estão indo durante sua exploração. Eles apenas esperam que isso não esteja afetando seus estudos. Ele assegura a eles que tudo está bem. Mais tarde, ele toma um banho e contempla se deve invocar Sylph, o que o tornaria mais forte e capaz de explorar os níveis mais profundos dos labirintos, ou se ele deveria vender o cartão por 1 bilhão de ienes, o que lhe permitiria comprar os novos equipamentos e armas que ele tanto queria. Ele inclusive poderia ficar em casa apenas assistindo recaps aqui no canal do Mob, sem se preocupar com nada, e pensar nisso deixou o prota tão feliz que ele quase se afogou na banheira. Na manhã seguinte, ele caminha para a escola pensando que quase não dormiu de tanto pensar nas possibilidades que essa carta poderia lhe conceder. Quando ele chega na casa da menina da janela, ela se despede de seu pai e segue para a escola. Eles trocam cumprimentos e descobrimos que o nome dela é Katsuragi, e eles vão juntos para a escola. Ela então começa o assunto dizendo que ouviu na noite anterior e Kaido não quer que ela saiba que ele estava explorando a masmorra, então ele mente dizendo que estava passeando pela cidade com os rapazes. E infelizmente para ele, eles encontram Shinji e Hayato. Ele rapidamente os puxa para o lado para informá-los de que ele não quer que ela saiba que ele foi para a masmorra no dia anterior. A garota interrompe ali o clube do Bolinha perguntando onde eles estavam passeando e todos dizem atividades diferentes, e isso faz com que ela suspeite de que eles
estava na masmorra, e ele, apesar de tudo, nega isso. O grupo então chega à escola e Kaido pergunta o que eles fariam se encontrasse um hipotético cartão raro e tal numa masmorra, e eles disseram que venderiam o cartão se fosse eles e tal. Porém, ele pensando em todas essas possibilidades, acaba olhando para Katsuragi, e isso de alguma forma ajuda a tomar sua decisão sobre o que fazer. Ele mais tarde volta pra masmorra e se esconde em um ponto cego, onde invoca a Sylph na esperança de se tornar um herói. Há uma exibição grandiosa quando o servo entra no mundo, mas ele fica um pouco decepcionado quando se depara com a manifestação de fato da Sylph. A Valkyria se apresenta e ela é muito menos imponente do que ele imaginou. Nisso ele sente que os seus sonhos de se tornar um herói acabaram. Sua depressão se aprofunda quando ele pensa no bilhão de ienes que ele acabou de abdicar. Ele então se recompõe e diz que está tudo bem quando Sylph pergunta qual é o problema. Kaido apenas dá ordem para eles irem caçar slimes juntos. A Valkyria alerta seu mestre quando sente um slime por perto e o arrasta para a localização. E Kaido quer ver do que essa invocação é capaz, então ele pede para Sylph o derrotar. Ela libera um ataque de raio excessivamente forte que evapora o monstro. O cara até fica surpreso e tal, já que o poder de ataque dela é 17 vezes maior que o dele. Ela reclama de fome depois de usar a habilidade e olha para o núcleo mágico para se alimentar. Kaido lembra que os servos consomem esses núcleos, então ele alimenta e ela se sente muito melhor. Sylph direciona para mais slimes, mas primeiro ele confirma com ela de que o uso do seu poder para derrotar os monstros é o que faz ela ficar com fome. Kaido sente que deve ser estratégico em como utilizar a Sylph, caso contrário ele vai acabar sempre ficando no zero. Ela vai derrotar e comer, e ele não vai sair do lugar. Ele então decide utilizá-la para localizar os slimes enquanto ele os derrota com seu spray. O aumento de encontros com os slimes permite que ele finalmente suba de nível. Sylph fica igualmente animada com ele, e ele também ganha um novo título chamado Matador de Slimes, que é concedido àqueles que dominam a batalha contra essas criaturas. Esse título aumenta todas as suas estatísticas em 50% quando está lutando contra slimes. Kaido, no entanto, fica um pouco desapontado com isso, porque isso parece ser eficaz apenas ao lutar contra esse tipo de monstro. A Valkyria, no entanto, diz que ele ter uma habilidade é algo impressionante, e suas palavras gentis deixam Kaido um pouco emocionado. Ele então decide terminar a sessão de exploração por hoje, mas Sylph fica triste e faz ele prometer que a invocará novamente, e ele promete a ela que sim. E ele então ordena que ela volte para a carta e ele vai para o ponto inicial. Kaido então apresenta os núcleos de monstro para Hitsugaya, que fica impressionada e revela que ele acabou de estabelecer um recorde pelo número de slimes derrotados em um único dia. Ele receberá 15.000 ienes por seus esforços. Ele pensa em quão poderosa Sylph é pouco antes de ir de berço naquela noite e sente que eles poderiam ir ao segundo andar. Porém, ele tem medo de enfrentar um Goblin depois do que aconteceu na última vez. Enquanto dorme, ele sonha com o pai da menina que ele gosta, e ele era o capitão de uma unidade e um dos pioneiros na exploração na masmorra. Ele acorda com a convicção de dar esse grande passo. O rapaz equipa um escudo e uma espada de madeira enquanto se prepara para entrar no segundo nível com Sylph. A Valkyria também está animada e tem certeza de que terão sucesso. Seu mestre informa que contará com ela. Kaido está determinado a revelar os mistérios da masmorra e se tornar um herói assim como o pai de Haruka. Kaido começa a entrar em pânico ao chegar ao segundo andar, e isso preocupa a Sylph, que comenta sobre o quão pálido ele ficou. Suas pernas tremem igual a vara verde enquanto ele tenta garantir que, tirando o que tá ruim, tudo está bem. Sylph então segura a mão dele e o ajuda a acalmá-lo. A Valkyria então sente que um Goblin está por perto. Kaido fica assustado e tenta sair, mas lembra-se de seu objetivo de se transformar de um zero à esquerda para um herói, então ele dá um tapa de coragem no seu rosto para se recompor, de estufar as bochechas e equipa sua espada de madeira pronto para lutar contra o Goblin. Ele espreita ao redor e encontra um Goblin ali que não tancou o almoço e foi de cochilos. Ele pergunta se ela pode derrotar uma criatura assim e ela diz que sim, avançando em sequência para derrotá-lo. Isso acorda a criatura, levando Kaido a ficar entre ela e ele. Ele quer derrotá-lo sozinho e eu tô urrando com o quanto as pernas desse rapaz são capazes de tremer. Ele então pede a ela para lançar seu ataque de raio se o bagulho sair do controle. Nisso, nosso prota tenta mandar uma espadada no monstro, mas ele simplesmente dá um passo pro lado, desviando de seu ataque, e isso faz Kaido parecer muito estúpido. O Goblin contra-ataca com uma investida e o prota bloqueia com seu escudo e consegue empurrá-lo de volta. O monstro então é arremessado, ficando vulnerável a um ataque que Kaido tenta realizar, porém ele facilmente o para com as mãos nuas e o desarma. Nisso ele cai no chão, o que também dá à criatura uma chance de atacar. Kaido então usa seu spray de inseticida no rosto do Goblin, dando-lhe tempo para se recuperar e pegar sua espada. Ele investe contra o monstro e tropeça em uma pedra, e em um desfecho improvável e vexatório, ele acidentalmente consegue espetar o Goblin e dessa forma derrotá-lo. Sylph elogia por matar o monstro, mas ele apenas fica perplexo com como isso tudo
aconteceu. Ele está apenas feliz por ter conseguido vencê-lo. Kaido também sobe de nível após essa vitória e ganha uma habilidade temporária de matador de goblins. Isso é concedido àqueles que superam seu medo de morrer para Goblin ao derrotar um sozinho. E com a sua confiança renovada, a dupla avança pelo nível. Sylph ergue uma barreira que mantém os goblins afastados e os deixam vulneráveis para Kaido derrubá-los. O jovem fica surpreso ao perceber que ela não sabe nada sobre as masmorras e ela pede desculpas porque tudo que ela sabe é ser dedicada a quem ela serve. Kaido está muito bem com isso e está animado para aprender sobre o labirinto com ela. Os dois continuam a derrotar os goblins com seu trabalho em equipe. Kaido dá a Sylph um dos seus núcleos de goblin para reabastecê-la e ele retorna ao início para vender o loot. Hitsugaya fica feliz em ver que ele está trazendo alguns núcleos de goblin, pois isso significa que ele finalmente está progredindo. Ela também fica impressionada por ele ter conseguido derrotar tantos com pouca experiência lutando contra eles. Ele minimiza suas conquistas e diz a ela que ele teve sorte e tal. Kaido mais tarde fica de cama naquele domingo devido ao cansaço e dores musculares por conta da exploração que realizou. E sua mãe se preocupa e o aconselha a não pegar pesado demais. No dia seguinte ele vai para a escola totalmente esbagaçado. Ele mente para sua amiga dizendo que sua dor muscular é devido aos exercícios de musculação que ele tá fazendo, e ela dá uma opinião ali dizendo que esse tipo de físico não combinaria com ele e tal. Shinji e Hayato ficam impressionados ao saber que ele começou a caçar goblins e eles não acreditam que agora ele é capaz de derrotar quem os espancou daquela vez. Ele confessa que ganhou confiança e motivação para seguir em frente, mas ele não diz que sua motivação tem nome e o nome dela é Sylph, obviamente. Ele inclusive diz que também pretende ir para os níveis mais profundos e seus amigos olham para Haruka, sabendo que ela é uma das maiores razões para suas ações. E após a escola, Kaido volta à masmorra para explorar um novo caminho onde ele tem uma exploração bem sucedida. Ele junta uma grana ali suficiente para comprar uma vara de tungstênio e com sua nova arma ele consegue causar mais danos aos monstros e finalmente alcança o nível 10 após algumas entradas a mais no labirinto. Ele recebe um aumento em suas estatísticas e uma nova habilidade chamada Bênção Divina, que é concedida àqueles que são amados pelos deuses ou seus descendentes, o que lhe dá um impulso nos aumentos de estatísticas ao subir de nível. E tem um detalhe: quanto mais amado ele for, maior o impulso. Kaido fica super animado com o fato de que isso poderia ser algum tipo de habilidade overpower que começa a, não ironicamente, reverenciar a Sylph, porque ele sabe que essa habilidade está conectada a ela, já que ela é a única deusa que ele conhece. A Valkyria diz pra ele parar de fazer isso e ele não quer estragar o clima e a relação entre eles, então ele obedece. Ele informa que é um prazer trabalhar com ela. Ela fica muito feliz em ouvir isso porque só existe para servi-lo, e nisso eles prosseguem e se deparam com um esqueleto brilhante. Kaido suspeita que ele é um monstro raro, sua vara de tungstênio não funciona contra ele, então ele pede a Sylph para derrotá-lo. No entanto, ele esperava que ele deixasse um saque melhor, já que é um monstro raro, mas só deu um núcleo mágico, mas dessa vez o núcleo é de cor vermelha. Sylph então expressa o desejo de comê-lo, então ele dá a ela, e sua reação sobre o quão bom é o sabor daquilo tudo faz com que ele questione se aquilo era um item valioso ou não. E ao retornar ao ponto inicial, ele pergunta a Hitsugaya sobre o núcleo de cor vermelha, e ela revela que ele é vendido por 2 milhões de ienes, já que esqueletos brilhantes são raros. Kaido simplesmente luta para dormir naquela noite porque ele está quase morrendo por dentro por ter perdido 2 milhões de ienes. Ele resolve, no entanto, deixar isso pra lá, porque ele lembra que foi graças a Sylph que ele tem conseguido derrotar monstros mais fortes. Ele sente que até poderia aventurar-se no terceiro andar, mas nesse nível os monstros começam a aparecer em grupos. A cena muda para outro dia e para a próxima exploração, onde Kaido menciona que para melhorar essa habilidade, ele lutará sozinho por um tempo. Sylph ficou preocupado no começo, mas entendeu assim que ele explicou a situação. Ele até diz que a considera mais como uma irmã mais nova do que como uma serva e ele gostaria de construir esse relacionamento, então ele quer se referir a ela de forma mais casual. Ela fica mais do que feliz em ouvir isso e ele pede para deixar as coisas com o pai e avança para lidar contra os monstros sozinho, mas vemos que ele fica gravemente ferido ao final de sua tentativa. E por conta disso, ele gasta muito do dinheiro que economizou para comprar uma poção de baixo nível e com isso poder se curar. Ele sabe que precisará de mais poções e melhor equipamento se quiser aventurar-se no terceiro andar. E além disso, ele também quer estocar núcleos mágicos para que Sylph se alimente. E qual é a melhor forma de obter tudo isso? Sim, meus queridos, é farmando. Então ele retorna ao primeiro andar para farmar mais núcleos de slime. Ele informa seus amigos na escola sobre seu plano e por seu azar, Haruka o ouve. Mas ele se salva mais uma vez e esclarece que estava falando sobre outra coisa. E após algumas visitas ao primeiro andar, ele junta os núcleos suficientes para ir ao terceiro nível e eles vão para lá. Sylph informa que sente algo estranho à frente. Ele verifica e é um slime prateado. Kaido atrai com seu spray e Sylph finaliza com seu ataque. Ele corre para pegar o saque e é outro cartão de servo. A Valkyria tem uma expressão preocupada enquanto Kaido inspeciona o cartão. Sua classe é um nível de
de demônio Visconde chamada Lucéria. O rapaz se pergunta se é seguro invocá-la e espera que ele não seja amaldiçoado ou possuído. Eis então que ele a invoca e após toda a apresentação, Lucéria surge diante dele e de Sylph. E nisso o episódio acaba e agora é ver como vai ser o rolê deles três nas dungeons. Você quer continuar acompanhando essa história aqui no canal? Então deixa aqui nos comentários que você quer a continuação, mete o dedo no like para fortalecer esse vídeo e se inscreve e ativa o sininho para fortalecer o canal.